Tudo bem, pessoal? Professor Kleber aqui, dando continuidade a esses estudos que nós estamos fazendo sobre os diálogos platônicos. Eu quero ser bem breve nessa exposição de hoje. E lembrando que a gente está fazendo, assim, eu decidi fazer uma introdução ao que o diálogo platônico significa. E antes de começar a entrar na própria pensamento do diálogo que está no Weltfron, né? Por quê? Porque entender essa dimensão e por que Platão usou do diálogo é importante para a gente entender a própria movimento da filosofia. Então, assim, uma coisa que a gente tem bem claro quando a gente estuda Platão, e estuda um pouco os estudiosos que estudaram Platão, é que o diálogo para Platão se transformou numa necessidade filosófica, ou seja, o que é algo necessário, né? Na concepção até da filosofia, na concepção da ciência. Necessário é aquilo que você não pode escolher não ter, né? Não é algo que depende da escolha. Né? Então ele foi se tornando uma necessidade. Por quê? Porque Platão, no próprio Fedro, existe no diálogo do Fedro, Sócrates mostra o problema do livro, né? O problema da palavra escrita. Então, a própria prática filosófica de Sócrates é uma prática voltada para a oralidade, para o diálogo. Né? Então, Platão tinha um desafio. Ele tem uma característica de desejado ter sido um dramaturgo na sua infância, na sua juventude. Né? Dentro da história de Platão diz que ele queimou suas tragédias. E a própria filosofia se torna para ele, onde ele escreve esses 4 diálogos, o drama da filosofia, ou seja, os 4 diálogos que a gente quer tratar aqui, que é a Eutfron, depois vai ter um específico sobre a apologia, o Crito e o Fedro, eles estão dentro dessa visão da tragédia. Então é como se Platão tivesse fazendo criando um novo patamar da tragédia grega. Né? E então quando eu falo sobre o diálogo como necessidade filosófica para Platão ele viu que ele tinha que achar um meio termo, né? Então, ele valoriza a oralidade, por quê? Porque no diálogo e na conversa, até numa aula como essa que a gente vai falando, há certas coisas que nós captamos que ela acontece nessa atividade viva da fala. Né? Então, das expressões faciais, das percepções mais profundas daquilo que não é falado. Né? Porque existe sempre a dimensão daquilo que é falado e daquilo que não é falado, aquilo que está por trás das palavras. Né? Então, o diálogo tem essa dimensão sempre do escondido, daquilo que não é dito, né? Que faz parte do aprendizado, que faz parte da reflexão. Por exemplo, eu percebi muitas vezes quando eu dava aula, existe uma técnica da fala, uma técnica da exposição filosófica, que você não precisa sempre dizer tudo. Existe algo no espírito humano que capta além do que você está falando. Né? E isso era claro para Sócrates, isso é claro para Platão. Né? Então, Platão descobre essa ferramenta chamada diálogo. E ele faz algo maravilhoso na história que nunca ninguém fez. Então, é um diálogo que ele coloca você dentro do diálogo com Sócrates. E na conversação ali dos interlocutores com Sócrates, você se torna um interlocutor com Sócrates, as perguntas dele são as suas perguntas, as perguntas de Sócrates são também muitas vezes as suas perguntas, e você vai percebendo esse movimento dentro do teu espírito que você começa a enxergar coisas que até então você não enxergava. O que acontece muitas vezes quando você está lendo literatura, você começa a enxergar coisas que não estão ditas no texto, mas você enxerga, que está dizendo muitas vezes coisas sobre a sua própria vida, né? Então eu coloquei algumas características nessa necessidade filosófica que é o diálogo, né? Então eu mencionei algumas coisas nas aulas anteriores, como por exemplo a natureza do ser grego, né? O grego tem a necessidade de ser visto e ouvido, isso fazia parte da cultura grega, por isso que vem essa profissão chamada sofisma, né? Que era a arte da retórica, é a arte de ser visto e ser ouvido, né? E você ganha uma certa notoriedade vamos dizer assim, social. Né? Você vê que hoje a gente poderia transpor isso para os dias atuais, porque as pessoas
tem uma necessidade tão grande de ser vista e ouvida, né? Então, hoje é a questão do marketing digital, dos influencers. Então, as pessoas postam coisas assim infantis, sendo adultas, as pessoas fazem dancinha, postam o que ela está comendo, postam onde ela foi, com quem que ela está. Então, essa necessidade de ser visto e ouvido, ela pode surgir outras coisas que são pessoas que vão treinar você a como você ser visto e ouvido e como ter técnicas para isso. Quer dizer, então, isso é o que os sofistas faziam. Então, você vê que as épocas, elas se repetem, né? E existe sempre essa coisa no ser humano que é a necessidade do reconhecimento, né? A necessidade do reconhecimento. Então você tem essa característica, a diferença entre diálogo socrático e heurística sofística, eu falei sobre isso, né? E Sócrates usa do que ele chama de elencos, que é uma forma educativa, né? Onde ele busca não vencer, mas busca compreender, busca a verdade. O diálogo é uma obra de arte, na visão de Platão. Então você tem existe um aspecto da técnica ali que Platão domina muito bem. Dentro de Platão, dentro dos diálogos platônicos, nada é por acaso, eu já falei isso, vou repetir de novo. Cada evento, cada lugar onde começa o diálogo, as pessoas que Platão escolhe para dialogar com Sócrates, aonde acontece, tudo isso tem uma certa simbologia e tem um significado ali filosófico, um significado até literário ali que Platão está fazendo aquilo. Então, estudar o diálogo platônico não é só você entrar na parte argumentativa do diálogo, mas é perceber o horizonte simbólico que Platão está querendo que você esteja inserido, né? Você tem, por exemplo, uma outra característica que é a dinâmica dialética, né? E eu estou lendo um livro muito interessante, não estou com ele aqui agora, mas é as Metamorfoses da Dialética Platônica, da Monique. Puxa, o nome dela é francês, eu não quero arriscar para não colocar errado, mas depois eu posso mostrar para vocês esse livro. Mas é um livro, se eu não me engano, é da Paulus, eu tenho que pegar esse livro. E ela mostra de uma forma belíssima todas as características da dialética, né? E a dialética em Sócrates, ela não é embate, ela é um movimento da filia, da amizade, de uma certa doçura e uma certa amizade, de uma certa delicadeza espiritual, no sentido de você se abrir ao outro para conversar e para aprender junto e para investigar e para aceitar as refutações. Então é isso que Platão faz. Não é um embate em si, não é a vitória em si, mas é a busca. Então tem essa dinâmica, né? E uma outra característica que quero colocar aqui para vocês do diálogo platônico é isso que Platão sempre faz, né? A filosofia é vista como um cosmos que nasce do caos. Então, todo diálogo ele é, de uma certa forma, ali caótica, né? Ou Sócrates vai levar você a um estado caótico. Um estado onde ele precisa levar você a um estado da ignorância, ou do reconhecimento da ignorância, ou que a gente pode colocar como uma ruptura interior, onde os seus conceitos são rompidos, suas narrativas internas são destruídas, e você entra então numa aporia, num caos. Só que desse caos é que pode nascer a filosofia, o espírito filosófico. Então a filosofia é a busca da ordem, então eu acho bonito isso em Eric Wegelin, né? Tipo, a filosofia é a busca da ordem. O último livro dele é da Ordem e História, né? Então ele vai mostrar essa busca da ordem na história. Ele tem um livro chamado o quinto volume chama Em Busca da Ordem, né?
Então, essa é a filosofia, né? Você vê que é uma coisa platônica. A filosofia de Platão é um movimento do espírito em busca da ordem, né? De uma sociedade que está num caos, numa democracia confusa. Ele perdeu todas as esperanças na democracia. Então, como podemos restaurar a ordem? Onde é que se começa essa ordem? Então, claro que Platão, a questão da ordem, ela começa na ordem da alma, né? Então, é aí onde nós devemos buscar, é aí onde nós devemos garimpar. Você vê hoje o mundo que a gente vive, né? O mundo do caos. Estou gravando esse vídeo em 2026, num período em que está acontecendo várias guerras isoladas. Essa guerra do Irã com os Estados Unidos está gerando um caos, né? Mas não é só a guerra que é um caos, é o caos da informação, o caos do excesso de informação pelas EAs, o excesso de bens materiais, o excesso de bens, o excesso de trocas comerciais, de trocas de informações, de trocas de movimentação social, a mobilidade social muito, muito grave, a mobilização social, não só a questão de emprego, a questão dos relacionamentos. As pessoas entram em relacionamento sem saber se aquilo vai durar uma semana, um mês ou anos. E o quanto isso gera de ansiedade, de medo, de insegurança, tanto do homem como da mulher. Então, todo esse movimento do caos, ela vai gerando uma pressão na alma, uma pressão de ansiedade, de almas distorcidas, fracas, amedrontadas, que buscam refúgios em coisas para tentar se fortalecer e se prende a coisas que vão, na verdade, não ter nenhuma sustentabilidade. Cara, então a filosofia ela pode ser essa resposta a uma busca de uma ordem, né? E por último, nessa necessidade filosófica do diálogo, tudo que eu estou falando é um diálogo platônico, né? Todas essas características, natureza do ser grego, a erística sofística em comparação com elencos socráticos, são coisas que tem que entender. A obra de arte, o diálogo como obra de arte, né? Cada pergunta, cada resposta, cada argumento filosófico é uma técnica que Platão está usando de uma forma excelente, fora do comum. A dinâmica dialética, ou seja, dentro dessa dinâmica, o leitor é o destinatário das questões de Sócrates. Você entrar no diálogo, você não está lendo apenas Platão, é Sócrates que está lendo você. É o diálogo que te lê, né? Essa é a grande beleza desse livro, desses livros de Platão. Assim como, por exemplo, a leitura das Escrituras. Para mim, que sou cristão, não é você que lê a Bíblia. Quando você começa a ler os textos, é o texto que te lê. É o texto que começa a interpretar a sua vida, né? E começa a mostrar as rupturas e os erros e o caos que você está, né? Depois do cosmos do caos, né? Então, como eu falei. E por último, o caminho para a epikemia. Epikeina, quer dizer, é o termo grego. O que seria isso? Os diálogos platônicos sempre apontam para o além do ser, o não comunicável, né? O diálogo é o caminho para isso além do ser. Então, esse é bonito porque até a obra do Paul Friedland, né, Introdução a Platão, o primeiro capítulo chama Eidos, onde ele vai mostrar a ideia, né, o que é o conceito de Eidos em Platão, né, que é a própria, né, buscando a essência do ser, as coisas. E depois ele tem um livro chamado Além do Ser. Então é bonito isso. Então existe algo além do ser, além do que existe, além do que é. E esse além do ser é o não comunicável, aquilo que os alemães vão dizer o absoluto. E todos nós experimentamos isso. Existe essa experiência do não comunicável, né, nas relações humanas, na experiência com a realidade. A realidade nos comunica algo que vai além dela. Sempre é assim. É uma experiência que nós temos através do finito. Estamos a todo momento sendo invadidos e tocados pelo infinito, né? A própria experiência nossa, a experiência da alma, a experiência da consciência é uma experiência do infinito. Onde é que está a consciência? O que é a consciência? Então, é o cérebro, é a massa, são as conexões
neurais. Então, é um processo químico, mas ou existe algo a mais além do que isso, né? Então, como é que a experiência que eu tenho do eu, né, da minha consciência, é uma experiência única também, que só eu tenho, só eu tive na história, só eu vou ter a experiência do que eu sou eu mesmo, né? Então, há muita coisa para se falar nisso daí, mas essa é que eu quero deixar para vocês assim como um mapa conceitual dos diálogos platônicos, né? E é bonito demais assim você ler Platão. Eu acredito que todo mundo que tem esse certo paixão, esse chamado pela filosofia, deve ler Platão. Platão, ele abre uma porta para nós. Ele nos mostra um caminho, que é o caminho da filosofia, que é o caminho em direção àquilo que pode ser compreendido, mas pode não ser, mas não é comunicável, ou não pode ser compreendido na sua totalidade, mas nós podemos compreender em partes e tentar comunicar em partes. Às vezes não conseguimos comunicar tudo, porque existe algo que nós não conseguimos comunicar, mas a pessoa é mesmo que tem que enxergar. Você vê como que é essa experiência, só para concluir para vocês, para deixar um pensamento para vocês. Você vê, por exemplo, estava conversando esses dias com uma pessoa e falando para ele dessa experiência, por exemplo, do gosto, né? Então, como é que eu comunico o que é o gosto de alguma coisa? Não existe essa possibilidade. Não tem como eu dizer o que é um gosto. Não tem como eu dizer para você que está assistindo o que é o gosto da laranja. Eu posso dar para você uma fórmula química do que compõe a laranja. Posso falar que ela depende um pouco doce, um pouco azedo, um pouco cítrico, mas isso não diz o que é o gosto. Existe algo dessa experiência que é não comunicável. Isso é a realidade da vida. É uma realidade que nos toca e nós estamos tocando a todo momento. Então, nessa experiência do comunicável, existe sempre uma dimensão do comunicável. E essa dimensão do comunicável é o que Platão quer que você enxergue sempre nos diálogos e nos conceitos e nas ideias. Você consegue compreender a ideia. Comunicá-la depende de uma arte, de uma técnica. Isso acontece sempre. A gente está lendo um livro muitas vezes. E uma das coisas mais maravilhosas da experiência da leitura de um livro é você ler algo em que o autor consegue dizer algo que você sempre quis dizer, mas nunca soube como dizer. Você fala, puxa, é isso. Então, isso é a experiência da filosofia, isso eu quero deixar com vocês. E um abraço e até a próxima.